Então, na aula de hoje, a gente vai falar da concavidade da função e vai ver como que a concavidade ela altera a forma do gráfico de uma função. Tá? Então, a gente vai dar exemplos, dar a definição de concavidade, ver o que são os pontos de inflexão de uma função. E a partir daí, a gente vai tentar, com essas informações que a gente acumulou até agora, a construir os gráficos de uma função, tá bom? O gráfico de uma função, mais precisamente, tá? Então eu vou começar a aula com uma definição, tá? De que é concavidade, o que é uma função côncava, para cima ou para baixo, tá? Então a definição é a seguinte: dizemos que uma função f é côncava para cima tá? Ó, dizer que é côncava para cima também a gente vai dizer que é a mesma coisa que f tem concavidade positiva, tá? O que f tem concavidade positiva ok? No intervalo i se acontece o seguinte, tá? Se todas as retas tangentes estiverem abaixo do gráfico de f, abaixo do gráfico de f. Bom, então isso aqui é uma função côncava para cima, tá? Poderia ter dado um espacinho aqui, aproveitado a definição para falar também de que é uma função côncava para baixo, tá? Mas se eu escrevo aqui, não tem problema não. Dizemos que f é côncava para baixo, Isso é a mesma coisa que também que dizer, aqui entre parênteses, que f tem concavidade negativa, tá? No intervalo i se todas as retas tangentes estiverem acima do gráfico de f. Bom, então, o que significa isso? Vamos fazer um desenho aqui. Então, você tem, vou desenhar duas funções, o gráfico de duas funções, uma aqui e uma aqui. Vocês terem uma noção de uma função côncava para cima e uma função côncava para baixo, tá? Então aqui é assim e aqui assim, tá? Então essa primeira função aqui, ó, e dentro do intervalo i, né? Vou botar aqui, ó. Esse aqui é o intervalo que eu tô
que eu estou analisando, tá? O meu intervalo I. Aqui e aqui. Tá? Então, qual que é a propriedade que a primeira função tem? Tá? O gráfico da primeira função tem. Bom, interessante, ó. Pega qualquer ponto e traça a reta tangente. Pegar esse ponto aqui. Essa reta tangente está debaixo do gráfico de f. Pega um outro ponto. Aqui. Traça a reta tangente. Né? Está debaixo do gráfico de f. Pega outro ponto. Vou traçar direitinho aqui para não sair. Tá? Aqui, ó. Aqui. Não importa qual seja o ponto que você escolher, as retas tangentes vão estar sempre na parte de baixo, tá? Então isso é uma função côncava para cima, tá? Ou concavidade positiva, ok? Então aqui temos a função f côncava para cima. Ok? E o outro exemplo é o contrário. Se você pegar qualquer ponto em cima do gráfico, olha, as retas tangentes estão sempre na parte de cima. Ups. Assim. Sim, etc. Tá? Então aqui é um exemplo de função côncava para baixo. Então, função côncava para cima tem essa propriedade. O gráfico dela é sempre tem uma barriguinha para baixo, né? E a côncava para baixo tem uma barriguinha para cima, tá bom? Então essa é a relação aqui. Então isso significa concavidade de uma função, tá? Concavidade para cima e concavidade para baixo. Então concavidade tem a ver com a posição que a reta tangente ocupa com relação ao gráfico da função, tá? Então, o lance agora é o seguinte: a gente consegue dar uma resposta para a concavidade de uma função conhecendo a derivada dela, tá? Então, a derivada consegue definir as regiões onde a função tem concavidade positiva e concavidade negativa, tá? Então, o lance aqui que eu observar é o seguinte, ó. A derivada de uma função permite identificar a concavidade de uma função. De uma função. Ok? Então, como é que fica a concavidade com relação à derivada da função? Vamos fazer umas hipóteses aqui, tá? Então, vamos pegar f, uma função, duas vezes derivável, ou seja, a derivada existe e a derivada da derivada também existe, tá? Tudo isso no intervalo I. Ok? Então, o que acontece? Então temos duas coisas. A primeira é a seguinte:
Se a derivada segunda da função for positiva, tá? Para todo o x no intervalo i, isso vai significar então que a f vai ser côncava para cima. Certo? Côncava para cima em i, no intervalo i. Tá? E se f, duas linhas, tiver derivada negativa em todos os pontos do intervalo i, isso vai significar que f é côncava para baixo. Em i. Tá bom? Então, essa é a relação de f, né, da concavidade de uma função e da sua derivada segunda. Tá? A derivada segunda permite encontrar a concavidade da função, tá? Os intervalos onde a concavidade é para cima ou para baixo, positiva ou negativa. Tá bom? Então, esse é o lance. Então, você vê que derivada tem uma jogada muito importante aqui no gráfico, né? Então, derivada permite encontrar região de crescimento, decrescimento, concavidade positiva e concavidade negativa, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Encontre a concavidade da função f de x igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Então, vamos pegar essa é um polinômio, ok? E a gente agora vai tentar encontrar aí as regiões de concavidade desse polinômio. Então não tem muito segredo, né? É calcular a derivada segunda do polinômio e, baseado nessa observação aqui, ver os pontos onde a derivada segunda é positiva e negativa. Tá? Então vamos calcular aqui a derivada. Então, solução, né? Derivada primeira vai ser 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x, isso, mais zero, ok? Então, 12x ao cubo menos 12x quadrado menos 24x, beleza. Então vamos derivar mais uma vez. Vai dar 36x ao quadrado menos 24x menos 24. Tá? Então essa aqui é a derivada segunda. Se talvez vocês quiserem aqui, pode colocar o 12 em evidência. Fica com os números menores aqui no polinômio, né? Ó, 3x quadrado menos 2x menos 2. Tá? Fica isso aqui. Então, analisar a concavidade de f é analisar onde esse polinômio é positivo e é negativo. Tá? Então, para identificar isso é muito simples. É só você encontrar as raízes desse polinômio. Né? Então,
Primeiramente, as raízes desse polinômio polinômio 3x quadrado menos 2x menos 2 são... Aí você pode usar a Bhaskara, né? Que você quiser fazer para encontrar. 1 mais raiz de 7 sobre 2 sobre 3 e 1 menos raiz de 7 sobre 3. Tá? São duas raízes. Tá bom? Só lembrando que as raízes desse polinômio e desse polinômio são as mesmas. Tá? Você está colocando só o 12 em evidência. E 12 vezes 0 é 0. Então você tem aqui, ó. Então o gráfico do polinômio, o gráfico desse polinômio aqui vai ficar uma coisa assim, ó. Você marca onde ficam as raízes, né? Uma raiz é aqui, 1 menos raiz de 7 sobre 3, e outra raiz aqui, 1 mais raiz de 7 sobre 3, né? E aí essa é uma parábola, uma propriedade de que esse cara aqui, ó, ele é positivo, né? Então a parábola é para cima. Então fica assim, ó. Tá? Fica assim. Então temos aqui a nossa parábola. E aqui só um esboço, tá? Esse aqui seria o esboço de f'. 36 x quadrado menos 24x menos 24, tá? Então, a partir desse esboço, já dá pra gente analisar aonde a derivada segunda é positiva e negativa, né? A derivada segunda é positiva aqui, nessa região, e aqui, ó. Né? E quais pontos essa região, né, são nessa região? Aqui, ó. X menor que 1 menos raiz de 7 sobre 3 e x maior que 1 mais raiz de 7 sobre 3. E os pontos onde a função é negativa são esses aqui, né? Vamos pegar uma corzinha mais bonita, diferente. Aqui, ó. Essa abóbora aqui, ó, que é negativa. Tá? Que vai ser entre o 1 menos raiz de 7 sobre 3 e 1 mais raiz de 7 sobre 3. Aqui, ó. Tá? Porque na parte abóbora, quando você pega um x na parte abóbora, o gráfico está na parte de baixo. Tá? Tá na parte negativa do plano XY. Tá? E quando você pega um x na parte verde, o gráfico está em cima, na parte positiva do plano XY. Tá? Então, conclusão. F duas linhas de x é maior que zero quando o x estiver nos intervalos, ó. Primeiro intervalo verde, que é esse, é menos infinito. 1 menos raiz de 7 sobre 3. Tá? União com 1 mais raiz de 7 sobre 3 mais infinito. Esse. E F duas linhas menor que zero quando
o x estiver no intervalo, ó, na parte do intervalo abóbora, né? O intervalo abóbora é o quê? É de 1 menos raiz de 7 sobre 3 até 1 mais raiz de 7 sobre 3. Ok? Conclusão, então, né? Quais são os intervalos de concavidade? Nós temos aqui 3 intervalos de concavidade, né? O primeiro intervalo verde, então, F duas linhas. Então, perdão, F é côncava para cima, no conjunto menos infinito, no intervalo, né, menos infinito, 1 menos raiz de 7 sobre 3, união com 1 mais raiz de 7 sobre 3 mais infinito. Ok? E F é côncava para baixo no conjunto 1 menos raiz de 7 sobre 3, 1 mais raiz de 7 sobre 3. Tá? Então temos aqui analisada a concavidade da função. Tá? Então a gente já sabe onde que essa função é côncava para cima e para baixo. Tá bom? Essa função aqui, ó. Okay? Então significa que, por exemplo, se eu tentar desenhar o gráfico dessa função, nesse ponto aqui, por exemplo, ó, que é o ponto 1 menos raiz de 7 sobre 3, então a função teria uma coisa assim, ó. Ela poderia fazer uma coisa assim, ó. Né? Côncava para... Ó, côncava para cima, tá vendo? E depois côncava para baixo, uma coisa assim, tá bom? Aqui, ó, é o intervalo abóbora, onde a função tem concavidade negativa, tá vendo? E aqui é a função, a parte verde, né? O intervalo verde, onde ela tem concavidade positiva, tá bom? Então seria uma coisa assim, mais ou menos assim, tá? Enfim. Então, vou dar um exemplo todo detalhado, passo a passo, tá? De como é que se acha a concavidade da função. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Então, a definição um ponto. C é chamado ponto de inflexão para F se F for contínua em C e F mudar sua concavidade em C.
Então, o ponto de inflexão é o ponto onde a função muda a concavidade, tá? Mas a função é contínua nesse ponto. Tá? Seria o exemplo que eu fiz anteriormente, ó. Mas eu vou fazer um outro exemplo aqui. Poderia ser uma coisa assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Função côncava para baixo, tá vendo? E aqui ela passa a ser côncava para cima. Tá vendo? Então esse ponto aqui, ó, o zero, seria o ponto de inflexão. Tá? Observe que do lado de cá, ó, a função é côncava para baixo. Tá? A barriguinha dela está para baixo. Já do lado de cá, a parte verde, ó, ela é côncava para cima. Tá bom? Então, no ponto zero, ela trocou a concavidade. Tá bom? E ela é contínua. Ok? Tem que, ela tem que ser contínua. Vou botar aqui, né? Ponto de inflexão. Por que ela precisa ser contínua, né? Porque a função ela pode trocar de concavidade num ponto sem que ela seja contínua, tá? Exemplos são isso aqui, ó. Uma função que faz isso, ó. Colou aqui no lixo. Ó, vamos lá, tentar de novo. Tá? Função assim, ó. Você pensa numa função, essa função aqui, que propriedade que ela tem, né? O limite de f de x. Quando o x tende a zero, é mais infinito, né? E você vê que do lado esquerdo, né, a função ela tem concavidade para cima, tá vendo? Opa, nesse caso ó, o lado direito também tem, né? Então não. A gente pode fazer assim, ó. Assim. Agora sim. Pega uma função assim, né? Então aqui muda, né? A gente pega 0 pela direita, mais infinito, e limite de f de x, 0 pela esquerda, dando menos infinito. Aqui sim, tá? Então aqui é um exemplo, ó. Aqui ela é côncava nessa parte aqui, verde. A função é côncava. Para cima. Ok? E já nessa parte aqui, f é côncava para baixo. Ok? Então, ó, a função ela está mudando a concavidade no ponto zero, tá? Só que ela não é contínua em zero. Tá? O zero nem está no domínio da função. Ok? Então, esse é um exemplo que é por isso que na definição ele pede que a função tem que ser contínua em C. Ó. Bom? Que tem que ser uma coisa suave, ela tem que mudar a concavidade de maneira suave, assim, tá vendo? Ela tem que ir mudando aos poucos, né? Isso aqui não, é uma coisa muito drástica, né? De um lado é uma concavidade positiva, do outro lado é uma concavidade negativa, mas ela não é contínua, tá? Não é uma coisa suave, a concavidade não muda de maneira suave aqui, tá bom? Então esse é o ponto crítico. O exemplo que eu fiz aqui, ó, são pontos críticos, ó. Isso aqui é um ponto crítico.
E esse aqui também é um ponto crítico, tá? Que a derivada muda, tá bom? Então, vamos chamar isso aqui de exemplo 1. Vou chamar de exemplo 1. Eu vou fazer o exemplo 2. Exemplo 2. Os pontos. 1 mais raiz de 7 sobre 3 e 1 menos raiz de 7 sobre 3 são pontos críticos da função f de x igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x quadrado mais 5, tá? E a conta está feita aqui nesse exemplo, né? Aqui a gente calculou a derivada segunda e viu onde muda de sinal. Então a conta está feita aqui. Bom, então, críticos não, perdão, são pontos de inflexão. Inflexão, tá? Da função dada, ok? Então aqui nesse exemplo, ó, né? Vou botar aqui 0 não é ponto de inflexão. Bom, que essa função ela não é nem contínua em zero porque ela não tá definida em zero. Tá bom? Ok. Então, baseado nisso tudo que a gente já fez, a gente pode tentar agora fazer uns exemplos para construir gráfico de função, tá? Tentar fazer aqui então um exemplinho. Construção de gráficos. A gente pode juntar tudo que a gente fez, tá? E a partir dos conhecimentos que a gente obteve de derivada, a gente pode tentar construir o gráfico de uma função, tá? Então eu vou pensar aqui numa função simples para se construir o gráfico. Vamos ver, né, um exemplo aqui, ó. Primeiro eu vou botar uns passos que ajudam muito para construir o gráfico, tá? Passos para a construção de gráficos. Tá? Então, o que a gente precisa saber para construir o gráfico de uma função, né? A gente tem que ter algumas informações da função na mão para poder construir o gráfico dessa função. Sem essas informações fica difícil, tá? Então, eu vou construir agora um conjunto de passos, tá? Que cada um desses passos vai dar uma informaçãozinha na hora de construir o gráfico, tá? Então, passo 1 é encontrar o domínio de f. Domínio de f.
O passo 2 é encontrar as assíntotas horizontais. Então, estudar, né? Assíntotas horizontais. No caso existam, certo? Pode ser que não exista. Bom, terceiro passo é encontrar as assíntotas verticais. Assíntotas verticais. Acaso existam também. Pode ser que elas não existam. Quarto passo é encontrar a derivada. Da função. Tá? E junto com a derivada e os pontos críticos. Vou botar aqui. Derivada e os pontos críticos. Da função. Tá? Quinto passo é encontrar as regiões de crescimento e decrescimento. Tá? Encontrar as regiões de crescimento e decrescimento. Ok? Então, isso é a mesma coisa que analisar o sinal de F'. Bom, sexto passo é encontrar os pontos de máximo e mínimo. Os pontos de máximo e de mínimo. Tá? E os valores máximos e mínimos. Máximos e mínimos. Sétimo passo é encontrar a derivada segunda. Derivada segunda. Tá? Então isso é importante. Oitavo passo é analisar o sinal de F2'. Que é analisar a concavidade. De F2'. Tá? Isso que é análise da derivada, né? Isso
Isso é estudo do sinal de f duas linhas. Ok? Nono passo é encontrar os pontos de inflexão. Os pontos de inflexão. Tá? Décimo passo, encontrar as interseções com os eixos. As interseções. Tá? Do gráfico com os eixos x e y. Tá? Então, basicamente, se você juntar esses 10 passos, você consegue construir o gráfico da função. Tá? Então, você precisa de 10 coisas para construir o gráfico da função. Tá? Então, é um exercício trabalhoso, é grande, tá? Não é difícil, é uma coisa que precisa de treino. Tá bom? Então, isso aqui é importante, tá? Deixa eu tentar fazer um exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Encontre o esboce, o gráfico de f de x igual, vamos ver aqui um gráfico interessante, pode ser x ao quadrado dividido por x quadrado menos 1. Tá? Não, vamos botar x, vai ficar mais fácil. Pronto. Tá? Vamos esboçar o gráfico dessa função aqui. Acho que o tempo que a gente tem vai dar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, eu tenho que fazer todos os itens daqui, ó, tá? Para a construção do gráfico. Então, o primeiro item é encontrar o domínio de f. Vamos lá então, ó. Primeiro, aqui eu já faço direto, né? Domínio dessa função são todos os reais, com exceção do número menos 1 e 1. Tá? E quando você coloca 1 e menos 1 aqui no lugar do x, zero é o denominador. Tá? 2. O que era 2? Vamos ver. Encontrar as assíntotas horizontais. Tá? Então aqui, uma observação, que começa a misturar a parte da derivada com a parte do limite. Ó. Encontrar a assíntota horizontal, a assíntota vertical, já era a parte toda de limite. Tá? Então você já vê que começa a ter que acumular o conhecimento. O que vocês aprenderam na primeira parte do curso, você não pode esquecer. Tá? Você tem que manter tudo vivo na cabeça para poder continuar o curso. Então vamos lá. As assíntotas horizontais, né, se existirem, são os caras que satisfazem isso aqui, ó, limite de f de x. Quando x tende a infinito, isso dá um número, né? Então, ó, vamos tentar duas assíntotas horizontais. Quando x tende a mais infinito e quando x tende a infinito, tá? Então a primeira dá limite
de x sobre x quadrado menos 1. Então, isso aqui, o que você pode fazer? Você divide tudo por x quadrado, né? Vai ficar limite. Coloca x quadrado em evidência. Vai ficar 1 sobre x. Embaixo, coloca x quadrado em evidência. Vai ficar 1 menos 1 sobre x quadrado. Simplifica isso aqui, né? Vai dar limite de 1 sobre x dividido por 1 menos 1 sobre x quadrado. Isso dá 0. Opa, então tem uma assíntota horizontal aqui. E se você fizer a mesma conta para o outro, vai dar 0 também, tá? Eu não vou repetir. Bom, mas é a mesma conta. Então F possui a reta y igual a 0 com assíntota horizontal. Horizontal. Tá? Vamos para o item 3. Item 3 são assíntotas verticais. Tá? Então, assíntotas verticais, aqui tem duas. Tá? Assíntota vertical, quando é que um gráfico vai ter uma assíntota vertical? Né? Então, só lembrando, né, a definição, x igual a é assíntota vertical se o limite de f de x quando x tende a A, né, pela direita ou pela esquerda é infinito ou menos infinito. Tá? Se uma das condições é satisfeita, então isso aqui é uma assíntota vertical. Então eu tenho que procurar aqui candidatos para isso dar uma assíntota, para esse gráfico ter uma assíntota vertical. Então quem são os candidatos que eu procuro? Eu vou tentar começar aqui pelos pontos que não estão no domínio, tá? Então vou começar a verificar o menos 1 e 1, tá? Não é só porque o ponto não está no domínio que esse gráfico vai ter uma assíntota vertical, tá? Pode ser que o ponto não esteja no domínio e o gráfico não tenha assíntota vertical. Então você tem que testar. A gente vai testando sempre pelos pontos que não estão no domínio, tá? Então eu vou fazer aqui limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Isso vai ser limite de x dividido por x quadrado menos 1, quando x tende a 1 pela direita. Vou fazer limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda. Tá? O limite de f de x quando x tende a menos 1 pela direita. Vamos ter isso aqui. E por último, limite de f de x quando x tende a menos 1 pela esquerda. Tá? Então, relembrando, para você calcular esses limites infinitos, a gente tem que fazer o estudo do sinal da função que aparece aqui embaixo, tá? Que ela está indo para zero. Como eu sei que ela está indo para zero, né, isso aqui vai me dar um limite infinito. Por quê? Porque o numerador não vai para zero. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Estudo do sinal, x² menos 1. Então eu sei
O x² menos 1 é uma parábola côncava para cima, tá? Então aqui está a primeira raiz e aqui está a segunda raiz. Então do lado de cá ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui é positiva, tá? Então baseado nisso aqui, ó, eu sei, né? Eu sei que o limite de x, né, no numerador, ó, quando x tende a 1 é 1, né? Em particular é positivo. Então, como isso aqui na parte de cima é positivo, o que vai ser então isso aqui, ó? Isso aqui, vamos fazer a análise, ó. Quando x tende a 1 pela direita, eu estou aqui, ó. Aqui na parte verde a minha função é positiva. Então eu estou sempre com um limite de um quociente que é positivo, né? Como o denominador tende a zero, isso dá mais infinito. Tá? No de baixo agora, eu quero fazer a mesma conta, mas o limite agora tende a 1 pela esquerda. 1 pela esquerda, eu estou na parte de cá, ó. E agora o x² menos 1 é negativo. Então eu estou com um quociente negativo, o denominador que tende a zero e o numerador que não tende a zero. Tá? Então isso é menos infinito. Agora eu vou para cá. O limite de x quando x tende a menos 1, né, é menos 1, é menor que zero. Então eu estou aqui com um numerador que é negativo. Tá? Então eu vou analisar o sinal daqui, ó. x² menos 1, quando x tende a menos 1 pela direita. Quando x tende a menos 1 pela direita, eu estou aqui, ó. Deixa eu apagar o... Vou repetir, tá? Quando x tende a menos 1 pela direita, eu vou voltar a desenhar aqui, ó. Eu estou aqui nesse intervalo azul também, tá? Só que eu estou negativo. O x² menos 1 está negativo. Só que o x em cima também é negativo. Então negativo com negativo, positivo. Tá? Então, aqui é mais infinito. E repetindo a mesma história do lado de baixo, menos infinito. Tá? Então aqui tenho as minhas assíntotas verticais. Tá? Calculo o limite aqui. Vou para o passo 4. Tá? Passo 4 era o que? Vamos lembrar lá em cima, que eu já esqueci. Encontrar a derivada e os pontos críticos da função. Tá? Então vamos lá, vamos calcular a derivada. Então f de x é igual a x sobre x² menos 1. Então f' vai ser derivo de cima, repete o de baixo, menos repete o de cima, derivo de baixo, 2x, dividido pelo quadrado do de baixo. Tá? Então isso vai dar, vou fazer a conta aqui, x² menos 1 menos 2x² sobre x² menos 1 ao quadrado. Então isso aqui vai dar menos x² menos 1. Sobre x² menos 1 quadrado. Se você quiser escrever mais um pouquinho, você pode escrever menos 1, que multiplica x² mais 1, tá? Dividido por x² menos 1. Ok? Então o que isso mostra? Isso mostra para mim, já tenho aqui, ó. Isso mostra para mim que f' não tem ponto crítico, tá?
Não tem, ó. Se você fizer f' de x igual a zero, né, isso é a mesma coisa que resolver essa equação aqui, ó. x² mais 1 dividido por x² menos 1 quadrado igual a zero. Daí você multiplica invertido, né? Vai dar x² mais 1 igual a zero, x² igual a menos 1, tá? Como não tem nenhum número cujo quadrado dê negativo, significa que essa equação não possui solução real, tá bom? Essa equação não possui solução real, tá? Significa então que f não tem ponto crítico. Tá? Não tem nenhum ponto que a derivada dê nula, tá bom? Significa então que nesse caso aqui não tem nem mínimo nem máximo essa função, tá? Vamos para o passo 5. O passo 5 aqui era, ó, encontrar as crescimento e decrescimento. Então vamos analisar de novo aqui, ó. Quem que é a derivada da função que a gente encontrou no item anterior? É menos 1 que multiplica x² mais 1 sobre x² menos 1 quadrado. Eu olho para essa função aqui e de cara eu não preciso fazer conta nenhuma. Eu sei que isso aqui é negativo para todo x no domínio, tá? Por que eu sei isso? Eu sei isso porque x² é sempre um número positivo, porque está elevado ao quadrado. Então, se isso aqui é sempre positivo, se eu somo 1, continua positivo, tá? Então, o numerador, essa parte aqui, é positivo, tá? É sempre positivo. Agora, vamos olhar aqui o denominador. Tá? No denominador, ó, eu tenho x² menos 1, não me importa quem seja isso. Eu também estou elevando ao quadrado. Quando eu levo esse negócio ao quadrado, ele também fica positivo. Então, eu tenho o número positivo em cima e o número positivo embaixo. Então, isso aqui é sempre positivo. Se isso é sempre positivo, quando eu multiplicar por menos 1 aqui na frente, isso vai ser sempre negativo. Tá? Então, isso aqui é sempre negativo. Tá? Então, a análise aqui me dá que f é sempre decrescente. Tá? F é sempre decrescente. Além disso, né, f não possui pontos de máximo nem de mínimo. Porque se tivesse ponto de máximo ou mínimo, a derivada teria que ser negativa num ponto, né? Num ponto ela teria que ser zero, e aí ela teria que trocar o sinal da derivada. Uma hora passar positivo para negativo ou vice-versa. Tá? Oi. Se o intervalo for... Se o domínio for não limitado, sim. Tá? Quando o domínio é um intervalo fechado assim, bonitinho, ele tem máximo e mínimo mesmo que não tenha ponto crítico. Tá?
Então vamos para o item 6. Encontrar os pontos de... já está feito, né? Já está respondido. Então aqui é o 6. Né? Então vamos para o 7. Encontrar a derivada segunda. Bom, então, derivada segunda. Então, a gente já sabe que a derivada primeira é aquilo ali, né? Então, a derivada segunda é quem? Derivo de cima menos 2x vezes repete de baixo. Menos repete de cima derivo de baixo. Derivada do de baixo vai dar 2 vezes 2x vezes x quadrado menos 1. Dividido por x quadrado menos 1 elevado à quarta. Então ficou uma derivada bem grandinha, né? Vamos lá então. Vou tentar simplificar aqui um pouco a coisa. Menos 2x, que vai dar... Eu vou manter esse x quadrado menos 1 quadrado. Então aqui vai dar mais x quadrado mais 1. Aqui vai dar 4x, que multiplica x quadrado menos 1. Tá? Tudo dividido por x quadrado menos 1 elevado à quarta. Bom? Então eu tenho aqui, ó, x menos 1 nessa parte e x menos 1 nessa parte. Eu posso colocar em evidência. X quadrado menos 1. Então, colocando em evidência, vai ficar menos 2x, que multiplica x quadrado menos 1, mais 4x, que multiplica x quadrado mais 1. Tudo que multiplica x quadrado menos 1 à quarta. Então, simplifica esse x quadrado menos 1 com esse. Tá? E aí nós vamos ficar com, já posso fazer aqui, né? Menos 3x ao cubo. Estou fazendo essa distributiva aqui. Mais 2x. Mais, aqui vai ficar 4x ao cubo. Mais 4x. Tudo dividido por x ao quadrado menos 1 ao cubo. Então aqui já ficou um pouquinho melhor, né? Ficou x ao cubo, né? Mais 6x. X quadrado menos 1 ao cubo, né? Então aqui já dá... Ó, ficou bem mais simples a derivada. Tá? Enfim. Dá pra, se quiser... Dá para pôr x em evidência, vai ficar x quadrado mais 6. Fica melhor, tá? Fazendo isso. Ó. E aqui então a gente tem que... Já temos a derivada segunda. Vamos ver agora na nossa lista o que precisa fazer. Né? Analisar a concavidade de f duas linhas. Beleza, então vamos para o 7. Analisar a concavidade de f duas linhas, né? Então eu quero saber onde f duas linhas é positiva e onde é negativa, tá? Então o que eu vou fazer? F duas linhas basicamente é composto por três funções. Essa aqui e essa aqui. Então eu vou analisar o sinal das três, tá? Então, vou botar aqui o estudo do sinal de f duas linhas. Então, eu vou fazer aquele mesmo esquema que a gente já conhece, ó. Vou
fazer aqui 3 linhas. Cada uma vai representar o sinal de uma função. Sinal de x, sinal de x² mais 6 e sinal de x² menos 1 ao cubo. Tá? Vamos lá. Sinal de x. Mais fácil, né? Que x igual a 0, a gente sabe que é positivo para cá e negativo para cá. Bom? Agora eu vou, sinal de x² mais 6. Esse é o mais fácil de todos. X² é sempre um número positivo. Se você somou 6, ficou mais positivo ainda. Então ele é sempre positivo. Então esse aqui não interfere em nada do sinal dos outros. Tá? Agora eu vou analisar x² menos 1. x² menos 1 eu já analisei no exercício anterior. Tá? x² menos 1, ó, vai ter aqui menos 1 e aqui mais 1, tá? Ó, é só você analisar o gráfico da função x² menos 1 e esquece o cubo, tá? Tem uma parábola, aqui menos 1, aqui mais 1 e a parábola está assim, ó. Tá? Então é positivo para cá, negativo aqui e positivo aqui, tá? E aí, como está levando ao cubo, o cubo não interfere em nada, senão. Se fosse um quadrado, seria sempre positivo em todos os pontos, mas o cubo ele não interfere, senão. Se o número é negativo, elevando ao cubo, esse número continua sendo negativo. Se o número é positivo, elevando ao cubo, ele continua sendo positivo. Então, o sinal de x² menos 1 ao cubo, na verdade, é dado pelo sinal de x² menos 1. Tá? Então, aqui a gente tem menos, mais e menos. Bom? Agora é só fazer o produto dos sinais. Então, a gente vem aqui, né? Aqui, aqui, aqui. Menos 1, 0, 1. Aqui dá mais. Inverti como? Aqui, ó. Positivo, negativo, positivo. Menos 1, 1. Tá certo, né? Ah, não, obrigado. Obrigado. Tá invertido. Mais. Mais. Menos. E mais. Obrigado. Aí trocou tudo. Aí vai ficar menos, mais, menos e mais. Tá? Então já temos aqui, que é o sinal de F duas linhas. Tá? Então F é côncava para baixo em menos infinito, menos 1, união 0, 1. Tá? E F é côncava para cima no intervalo menos 1, 0, união 1, infinito. Tá bom? Então temos aqui o estudo do sinal de F duas linhas. Já está quase acabando. Analisar a concavidade de F duas linhas, né? Encontrar o ponto de flexão. Então já fiz vários aqui, né? 7,
Então, na verdade, aqui é o 8. E agora nós vamos para o 9. Esse aqui é o 9. Né? 9. Quais são os pontos de inflexão? Né? Os pontos onde muda, né? Ó, você repare bem que menos 1 e 1, o sinal da derivada muda. Tá? Mas esses pontos não são de inflexão. Por quê? Porque eles não estão no domínio da função. Tá? A função não é contínua nesse ponto. Tá bom? O único ponto aqui que está no domínio e a função é contínua nesse ponto, né, e muda o sinal, é o ponto 0. Tá bom? Então, 0 é o único ponto de inflexão. Ok? Aqui em parênteses, né? Menos 1 e 1. Não estão no domínio. Né? Embora a concavidade mude. Tá? Quando passa por esses pontos. Então vamos para o 10º. Já estudamos os pontos de inflexão, já sabemos. Encontrar as interseções do gráfico. 10. Né? Então, interseções. Primeiro a gente faz interseção com o eixo X. Tá? A interseção com X acontece, tá, nos pontos onde a função é igual a 0. Tá? Ó, aqui está o gráfico. A interseção com X acontece nesse ponto. Esse ponto aqui, o Y é 0. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é fazer o f de x igual a 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que pegar x dividido por x quadrado menos 1 igual a 0. Tá? Mas aqui a única solução é x igual a 0. Bom, isso significa, então, que 0, 0 é a interseção do gráfico de f com o eixo x. E agora vamos fazer a interseção com o eixo y. Na interseção com o eixo y ocorre quando x é 0. Tá? Lembrando aqui, ó, isso aqui acontece, ó. Você está vendo? A interseção com o eixo y acontece quando o valor de x é 0. Tá? Então, tudo que você tem que fazer é trocar o x por 0. Tá? Mas f de 0 é 0 sobre 0 ao quadrado menos 1, que é 0. Tá? Significa, então, que o ponto 0, 0 é a interseção do gráfico de f com o eixo y. Então temos tudo. Tá? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que montar o gráfico da função. A gente tem que desenhar uma função que satisfaça todas as condições que a gente esboçou aqui, de 1 até 10. Tá? Então o esboço fica como? Vou fazer aqui, ó,
um eixo. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou botar aqui as assíntotas verticais, que eu sei que estão no ponto menos 1 e 1. Então aqui tem um ponto menos 1, aqui tem um ponto 1, tá? Tanto aqui tem uma assíntota vertical, aqui tem outra, tá? A função é sempre decrescente, tá? Então, vamos lá. E a concavidade muda só no zero, né? Vamos olhar, deixa eu ver. Côncava para baixo, menos infinito, a menos 1. Tá, o gráfico vai ser esse aqui, ó. Ó. Sim. Tá? Ó, tem que, na hora de fazer o gráfico, gente, tem que ficar... Se é assíntota, o gráfico tem que ficar coladinho, tá? Ó, se é assíntota, tem que ir bem pertinho, sem encostar, tá bom? Aí faz isso. Isso. Tá? Ops, acho que ele deu uma... Sim, e agora sim. Então, esse gráfico que eu desenhei aqui, ele compartilha de todas as propriedades que eu enunciei acima. Vamos ver, ó. Primeira, domínio, tá, beleza. Segundo, olha as assíntotas. 0 e 0, tá? Quando o limite vai para mais e menos infinito. Olha para cá pro gráfico, ó. Olha o limite, quando vai para mais e menos infinito, tá vendo? Ó. Quando o x vai crescendo aqui, ó, a função vai se aproximando de 0, né? A gente vê isso aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá? Então, beleza. Foi satisfeito aqui. A gente passa para o segundo. Né? Assíntota horizontal, vertical, né? Então, olha só. Quando o x tende... Quando o limite de f de x, quando o x tende a 1 pela direita, mais infinito. Ó, vamos ver aqui, ó. 1 pela direita mais infinito. Aqui, ó. Direita mais infinito. Lá naquele diz que 1 pela esquerda menos infinito. Tá aqui. Lá também diz que menos 1 pela direita mais infinito. E menos 1 pela esquerda menos infinito. Tá? Tudo isso está lá. Vamos ver item 4. Não tem ponto crítico, beleza? Não tinha mínimo ali. 5, ó. Derivada negativa, o que significa? A função, ela é sempre decrescente. Olha a nossa função. Ela é sempre decrescente. Sempre decrescendo, tá? Decresce. 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 Tá? Item 6. Né? Não possui máximo nem mínimo, ok. F2 linhas a gente calculou, tudo dá. Vamos lá, concavidade, ó. F é côncava para baixo
aqui e aqui. Tá vendo? Então, olha só. De menos infinito a menos 1 e de 0 a 1. Ó. De menos infinito a menos 1 é esse intervalo aqui. Ó. Ela está côncava para baixo. E aqui também. Ó. Ela está côncava para baixo. Ó. A barriguinha dela está para cima. Tá vendo? É côncava para baixo. E no intervalo de menos 1 a 0 e de 1 a infinito, ela está côncava para cima. Tá? Se você quiser até arrumar aqui um pouquinho, para ficar mais certinho. Ó. Ficou melhor, né? Côncava para cima, tá? Interseção com o eixo Y e com o eixo X só tem uma, né? É o ponto 0, 0. Aqui está o 0, 0, a interseção. Então, o que você precisa fazer na hora de esboçar o gráfico é esboçar um gráfico. Você vai tentando, tá? E aí esse gráfico que você vai esboçando, ele tem que satisfazer a todas as propriedades que você obteve nos itens de 1 a 10. Tá? Pronto, está aqui o gráfico. Tá? Se você puser no computador, você vai ver que é um negócio muito parecido com isso. É claro que isso aqui é um esboço, tá, gente? É um esboço. Tá? Mas é um negócio bem parecido mesmo com isso. Tá bom? Então a gente consegue adivinhar como é o gráfico de uma função apenas conhecendo informações como derivada primeira, derivada segunda e as assíntotas, tá? Deixa eu